Oi, bom dia. Eu venho aqui fazer uma live para conversar com vocês um pouquinho sobre a síndrome de Edwards, aproveitando o gancho desse mês, né, do dia 6 de maio, que foi o dia da conscientização sobre a síndrome de Edwards, e agradecer o convite a Marília, que esse mês tem feito essas lives para a gente falar um pouco mais sobre a trissomia do 18, né? Bom, a nomenclatura, né, vocês sabem que chama-se trissomia do cromossomo 18, porque a pessoa com síndrome de Edwards, ela apresenta 3 cópias do cromossomo 18 e não 2, como é o habitual. É uma condição genética rara? É rara, você vai ter a cada 5.000 a 8.000 nascimentos, de uma criança com síndrome de Edwards. Mas apesar de rara, a gente sabe que essas crianças estão aumentando cada vez mais a sua sobrevida. Elas estão vivendo por mais tempo. E a importância, a pauta principal dessa live é exatamente isso. Não quero só que elas vivam longínquamente, eu quero que elas tenham qualidade de vida, junto com o aumento dessa expectativa de vida, né? Mas o importante é que a gente, para conseguir agregar qualidade de vida, a gente precisa, um dos meios da gente agregar qualidade de vida é a gente conhecer mais a síndrome de Edwards. Mas aí eu já me esbarro com um primeiro problema, que é como que você vai conhecer mais, ou falar mais, ou divulgar mais sobre uma condição, se essa condição ainda é considerada pela medicina como uma condição genética incompatível com a vida. Ora, se ela é incompatível com a vida, você não vai presenciá-la, você vai só ouvir falar, ou seja, você não vai vivenciar. E não é o que acontece na realidade. Na realidade, a gente tem as crianças que estão nascendo e vivendo cada vez mais, mas a gente agora está esbarrando nessa dificuldade de como que a gente consegue, o que a gente consegue fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E além disso, quando você rotula como uma condição genética incompatível com a vida, todos os estudos, todas as oportunidades de fazer um protocolo clínico, todas as oportunidades de se investir em tratamentos específicos, enfim, e assim por diante, você acaba com essas possibilidades. Você só fecha a porta. Porque se é uma condição incompatível com a vida, você vai investir numa coisa que é incompatível com a vida, numa situação dessa. Então, isso atrasa muito todas as medidas que nós poderíamos fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Mas enfim, e para nossa surpresa, é o que eu digo, a gente tem agora já adultos com síndrome de Edwards. Não só, eu falo muito criança porque eu sou pediatra, né? Mas já temos adultos com síndrome de Edwards porque eles estão vivendo cada vez mais. Então, frente a isso, a gente não pode ignorar a existência dessas pessoas e muito menos da família como um todo, de familiares de pessoas com a trissomia do cromossomo 18, né? Então, o primeiro passo que eu queria pedir para vocês é que vocês falem mais sobre o assunto, que vocês façam mais propagandas, que vocês mostrem essas crianças para que todos conheçam sobre essa situação, essa condição genética. Atualmente, com a evolução da medicina, a gente consegue fazer um diagnóstico sem ser invasivo, precoce, com, por exemplo, o NIPT, que são os testes pré-natais não invasivos, lá pela 10ª semana de gestação, então bem no comecinho, onde você vai conseguir nortear bem melhor esse pré-natal, investir numa nutrição, principalmente para a gente conseguir ter um desenvolvimento neurológico desse bebê, né, nutrição da gestante, você vai conseguir triar melhor, fazer exames mais focados em cardiopatia, nefropatia, alterações gastrointestinais, enfim, algumas comorbidades mais comuns da síndrome de Edwards. Você vai conseguir ter tempo de preparar psicologicamente essa família para receber essa criança, conversar sobre via de parto,
fazer conseguir uma sala de parto com toda a estrutura, pensando que essas crianças, muitas vezes elas nascem prematuras, baixo peso, às vezes com algum grau de sofrimento fetal. E num pré-natal bem feito, já ainda na gestação, você consegue ser sinalizado se esse feto, se esse bebê apresenta alguma alteração que seja passível da necessidade de intervenção cirúrgica imediata, já na sala, logo imediatamente após o nascimento. Tudo isso vai encurtar uma internação, tudo isso vai evitar sequela, tudo isso vai fazer com que a gente consiga uma qualidade de vida melhor, não só para essas crianças, como eu falei, para essas famílias, né? E, bom, a gente sabe que a síndrome de Edwards, ela realmente tem um quadro clínico extenso e bem variado, não tem uma característica específica que, tem isso, então fecha o diagnóstico de síndrome de Edwards. Não, mas o conjunto de sinais e sintomas, com um médico bem treinado, você consegue fazer o diagnóstico já em sala de parto. Por que eu entrei nesse assunto agora? Porque frente ao diagnóstico é que você vai iniciar uma série de... vai ser o gatilho para uma série de exames de investigação específicos. Então, se você não pensar na síndrome de Edwards, ou se você precisar esperar um cariótipo, e geralmente o cariótipo, na grande maioria dos casos, demora dias, às vezes mais de 30 dias para chegar ao resultado. E aí você perde tempo para iniciar a investigação, para tomar certas medidas que são urgentes, né? Não vou falar que são emergenciais, mas são urgentes. Então, a capacitação médica para esse diagnóstico precoce, eu acho também que é uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Se você não pensar na síndrome de Edwards, talvez, como não é uma situação pediátrica neonatal rotineira, habitual, você talvez esqueça ou deixe de fazer alguma investigação que você poderia estar fazendo naquele momento. Por exemplo, um ultrassom de quadril ou uma avaliação audiológica mais elaborada com BERA, né, ou PAT. Então, você precisa conhecer para pensar nessa possibilidade, para aí você abrir o seu leque de investigação. E como é uma condição rara, a gente também não tem protocolo sobre isso. E é rara e não é fora do padrão, não é o habitual. Então, há sim a necessidade de protocolos exatamente para ajudar não só a equipe médica, a equipe de saúde, a não esquecer de algum detalhe, algum exame, fazer um checklist com os exames que devem ser feitos, quais e quando começarem as terapias, quais são os exames preventivos ou de rastreio, não que vá ter alguma patologia, mas para você rastrear ou pegar tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível, já que tem algumas situações que a gente sabe que acontece mais nas pessoas que têm a trissomia do cromossomo 18. Então, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais. Os pediatras, eles não sabem que existe curva antropométrica, curva de peso, altura, perímetro cefálico específico para essa população, que a gente tem que cuidar um pouco mais da dieta visando a parte neurológica, enfim, uma série de detalhes que só se a gente começar a criar um novo conceito sobre a síndrome de Edwards, as pessoas vão começar a conhecer um pouco mais sobre a síndrome e se interessar, né? Mas enquanto a gente rotular como uma condição genética incompatível com a vida, os investimentos, infelizmente, as portas vão se fechando e as oportunidades vão cada vez diminuindo para essas pessoas, tá?
E tem outra coisa, tem mais 2 pontos que eu queria que fosse levado em consideração, que a gente sabe que a própria gestação e o próprio nascimento de uma criança com trissomia do 18 já é uma seleção natural. Então, só vão nascer os que tiverem menos comorbidades, os que forem menos comprometidos. E outro ponto a ser levado em consideração é o primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida é, de fato, um ano mais intenso de adaptação, como seria com o nascimento de qualquer criança, mas particularmente para a síndrome de Edwards, você vai ter mais exames nesse primeiro ano de vida, desse checklist que a gente gostaria que tivesse num protocolo. Você vai ter a adaptação com a rotina de terapias. Você vai ter também, geralmente, as grandes cirurgias acontecem nesse primeiro ano de vida. Então, é um ano mais intenso, como eu falei. Mas a partir desse primeiro ano de vida, não só as coisas vão ficando um pouco mais tranquilas, como a expectativa de vida, enfim, a chance de você ter algum falecimento precoce diminui muito, que a gente chama a chance de sobrevida, né? Aumenta muito e diminui a chance de um falecimento precoce passado esse primeiro ano de vida da criança, né? Então também é um outro dado interessante de estatística que muda, a taxa de sobrevida muda bastante após o primeiro ano, o ano de vida, né? E eu queria também falar o seguinte, que até a nomenclatura do condição genética incompatível com a vida tá tão arraigada, impregnada, que eu não sei se a gente vai conseguir tirar esse preconceito, né, no meio médico. Então, talvez a gente precise começar a pensar em novas nomenclaturas, novos termos para criar um novo conceito sobre a síndrome de Edwards e mostrar para não só a comunidade médica, como todos os profissionais da saúde, que eles precisam conhecer um pouco mais e que nesses últimos 20 anos a qualidade de vida, a expectativa de vida mudou muito e não dá pra gente olhar com os mesmos olhos de 20 anos atrás para as pessoas com síndrome de Edwards, tá bom? Obrigada, um beijo a todos, desculpa aqui gaguejar, enfim, mas como eu falei, não tenho muita intimidade com as câmeras, tá bom? Obrigada, fiquem bem.